Você já ouviu falar em coenzima Q10? Você sabe a importância dessa molécula para a sua saúde e longevidade? O quanto ela pode ajudar a prevenir doenças? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo, já dê o seu like, compartilhe esse vídeo, que nós vamos falar sobre coenzima Q10. Bom pessoal, sobre envelhecimento e longevidade, hoje existe um grande estudo dessa área e nós sabemos e compreendemos que alguma coisa está acontecendo no corpo quando passamos a envelhecer e a ter doenças. E sem dúvidas nenhuma, uma das moléculas mais relacionadas a esse assunto é a coenzima Q10. Por isso que a sua suplementação muitas vezes é tomada como uma grande molécula da longevidade, uma molécula que ajuda a prevenir doenças, uma molécula que vai dar muita energia. Então, basicamente, o que é essa coenzima Q10? Primeiro, vamos lembrar que coenzima Q10 é uma molécula que tem duas grandes funções no organismo, na fisiologia do organismo. Uma das funções dela é produzir energia lá na mitocôndria. Então, a coenzima Q10 ajuda a transportar os elétrons das cadeias mitocondriais até fazer a síntese do ATP, da adenosina trifosfato. Então, uma das grandes funções da coenzima Q10 é produzir ATP. Bom, uma pessoa que tem deficiência de coenzima Q10, ela já vai ter muita dificuldade de produzir energia. E se a gente tem menos energia, todo o metabolismo vai ser afetado, a pessoa tende a engordar, acumular gordura visceral, fica mais lenta de raciocínio, fica com menos energia para fazer atividade física, fica com mais preguiça, ou seja, você passa a baixar totalmente a sua produtividade em todos os níveis. Então, coenzima Q10 é importante para podermos ser mais produtivos e utilizarmos nosso tempo melhor. Uma segunda função da coenzima Q10 é o que a gente chama da função antioxidante. Ela ajuda a bloquear vários radicais livres em várias partes do organismo. Lembrando que coenzima Q10 tem disponível em todas as células do corpo. Deveria ter, né? Muitas vezes a gente passa a não produzir mais, mas ela está presente em todas as células do corpo e ela ajuda a bloquear vários radicais livres provenientes do metabolismo celular, do metabolismo do organismo. Portanto, ela tem essas duas grandes funções. Uma função de energia, geração de energia, outra função antioxidante. E aí a gente pode perguntar, mas por que essa coenzima Q10 é tão importante para a longevidade, para a saúde, para o bem-estar? Um pouco eu já comentei aqui com vocês. É importante lembrar que a maior parte da nossa coenzima Q10 não vem da alimentação. Alguns alimentos têm coenzima Q10, é claro. Todos os cereais, leguminosas, a própria carne, as nozes oleaginosas têm coenzima Q10, mas a maior parte da coenzima Q10 é produzida dentro do nosso metabolismo, ou seja, o nosso próprio corpo vai achar um jeito de sintetizar a coenzima Q10. Então esse é um conceito importante. Quando a gente vai fazer a suplementação de coenzima Q10, seria bom para quase todo mundo, né, pessoal? É difícil ver uma pessoa que está no auge da energia. Então a coenzima Q10 pode ser útil, sim, para a maior parte das pessoas. Porém, a gente tem que cuidar também com as formas de coenzima Q10 que a gente suplementa. Lembrando que é uma molécula lipofílica, ou seja, ela consegue atravessar gorduras, né, membrana plasmática, por exemplo. Então, para que a gente absorva e tenha o benefício dela, é melhor usar uma forma de coenzima Q10 junto com alimentos, né, mais gordurosos, por exemplo, tomar ela junto com o café da manhã. Também é importante lembrar que hoje em dia a indústria farmacêutica ela desenvolveu algumas coenzimas Q10 que são mais pequeninhas, né, do ponto de vista molecular, nanopartículas de coenzima Q10. Vai ser muito mais fácil para o nosso intestino absorver essa coenzima Q10. Tem algumas fórmulas de coenzima Q10 que são bem difíceis de absorver pela dieta, né, pela suplementação, e aí muitas vezes você pode questionar se está dando o efeito real, o efeito que a gente imaginaria. Tá? Então esse é um aspecto importante da suplementação. Precisa ser uma coenzima Q10 realmente de preferência nanopartícula e você deve ingerir junto com os alimentos.
Segundo aspecto que é interessante levantar sobre coenzima Q10, que existem 2 medicamentos que interferem negativamente e são muito utilizados, são bifosfonatos, né, que são medicamentos que são utilizados para osteoporose, e também as estatinas, que são os remédios utilizados para o colesterol. Eles interferem diretamente na síntese da coenzima Q10. A estatina, por exemplo, ela bloqueia uma enzima importante da cascata do mevalonato, acarretando completamente na síntese da coenzima Q10. Ou seja, precisamos cuidar muito com as pessoas que estão utilizando esses medicamentos, que com certeza eles têm que utilizar a coenzima Q10 na sua suplementação. Até no caso das estatinas, é comum a pessoa às vezes ter o efeito das dores musculares, câimbras e quebra de músculos em virtude da estatina, e muitas vezes não está suplementando a coenzima Q10, que é uma suplementação obrigatória para quem está usando estatina. Portanto, precisamos atentar bastante para esses grupos que estão utilizando essas medicações. E lembrando também, pessoal, que é claro que não é um suplemento só que faz o milagre. Geralmente a coenzima Q10, para ela ter uma boa otimização, é interessante ser utilizada junto com a carnitina, junto com o magnésio, junto com outros fatores que ativam a mitocôndria, a derribose. Então, se você usa todos eles mais em conjunto, você vai ter um efeito melhor da coenzima Q10. Lembrando que coenzima Q10 também não está só relacionada à prevenção. Pessoas que têm doenças, por exemplo, cardiopatias, coração com insuficiência cardíaca, ou o coração que está mais fraco, está sem contratilidade, ou às vezes a pessoa que tem fadiga, né, de qualquer nível, uma pessoa que tem, por exemplo, uma artrite reumatoide, tem alguma doença autoimune, que tem muita fadiga, tem muita inflamação, é interessante usar a coenzima Q10. Uma pessoa, por exemplo, um homem que quer engravidar junto com a sua mulher, para que ele tenha um espermatozoide muito melhor, o espermatozoide depende de coenzima Q10, se ele suplementar vai ser mais interessante. Para a pessoa que quer, às vezes, ter uma pele melhor, evitar queda de cabelo, coenzima Q10 é interessante, porque essas células do rosto e do cabelo estão se renovando continuamente e precisam ter coenzima Q10 para ter mais energia, para estarem mais disponíveis. É interessante também fazer a suplementação de coenzima Q10. Ou seja, entra em tudo quase do metabolismo, portanto deveria sim fazer parte, né, numa suplementação de prevenção. Muitas vezes eu prescrevo a coenzima Q10 dessa forma. O único viés dela é que, em geral, boas formas de coenzima Q10 não são muito baratas, são fórmulas que geralmente têm um custo um pouco grande em relação a outros suplementos, mas o resultado é garantido. E lembrando também que não é só suplementar, né, pessoal? Sempre batendo na tecla. Estilo de vida é tudo. Sono de qualidade, atividade física, boa alimentação, intestino funcionando. Tem que absorver, não adianta ficar tomando coenzima Q10 e as enzimas digestivas estão todas afetadas, ou o estômago não tem ácido clorídrico para poder absorver, né? A pessoa não consegue comer realmente de uma forma saudável. Tudo isso vai impactar também nos níveis de coenzima Q10 e saúde mental, que é muito importante também para a gente poder ter performance, bem-estar e energia. Então era sobre isso que eu gostaria de falar hoje, sobre a coenzima Q10, esse importante suplemento junto com muitos outros, mas esse com certeza com muitos resultados clínicos interessantes, tanto para doenças quanto para prevenção. Se você gostou desse vídeo, já dê o seu like, compartilhe e deixe aqui o seu comentário. Se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, vou ter o prazer em poder esclarecer. Até a próxima e fique bem, com muita energia.